Você já recebeu algum panfleto político? Já passou por ruas lotadas de bandeiras e santinhos pelo chão? A cada 2 anos, o fenômeno das campanhas políticas toma conta do país e movimenta diversos grupos de pessoas que estão envolvidas nesse processo. Apesar da familiaridade dessa situação, você já se perguntou como isso tudo funciona? Para entender melhor o processo e a importância das campanhas eleitorais, fomos às ruas perguntar diretamente às pessoas que trabalham para tornar esse fenômeno possível. Fazer política é estar em contato com a população. Durante as campanhas eleitorais, candidatos reúnem grandes equipes e planejam minuciosamente suas trajetórias para ouvir e debater com o povo, além de divulgar suas propostas. Essas campanhas começam geralmente 2 meses antes das eleições, em uma data estipulada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 2022, a data de início das campanhas para as eleições gerais foi dia 16 de agosto. Parte importante desse planejamento são os anônimos que trabalham na rua panfletando para os partidos. Você está sendo paga ou você é voluntária para fazer a divulgação da campanha? Voluntária. Você é voluntária? Isso. Quais são as suas motivações para fazer a divulgação? Então, eu acredito muito nas propostas do candidato, que eu estou me voluntariando, e ele segue muito as mesmas filosofias que eu sigo, então é isso. Eu estou recebendo e também porque o candidato ele apoia o Lula e eu acredito que vai ser a melhor escolha para esse momento político nosso. É um trabalho que a gente se diverte, é um trabalho sério até um certo ponto, porque eu acredito também que é uma responsabilidade nossa. Nem todo mundo escolhe para quem está panfletando, mas no meu caso eu acho que eu fiz uma escolha boa. A gente da Unidade Popular, que é um partido pobre, não está recebendo nenhum apoio financeiro para estar fazendo a campanha, porque a gente realmente acredita no trabalho da Unidade Popular. E a gente não tem tempo na televisão e nem na rádio. Então, por isso, a única forma da gente apresentar nossas propostas é nas ruas e também nas redes sociais, mas principalmente nas ruas. Então, a gente acorda cedo, vem no tempinho que dá, depois da aula, depois do trabalho, rala um pouquinho, apresenta a Unidade Popular, apresenta as nossas propostas, que são propostas mais radicais aqui na sociedade, para a sociedade, né? A gente tem candidatos que vêm de fato do povo pobre para a gente botar, a gente tem a proposta de colocar o povo no poder. Então, unicamente, a gente nas ruas, ralando bastante, se esforçando bastante, é que a gente vai apresentar o partido. Então, a gente está nadando contra a corrente de todos esses outros partidos que recebem não só o fundo eleitoral muito alto, mas também grandes investimentos de empresário, de banqueiros. O nosso partido, ele é movido, a campanha é financiada unicamente pelo povo, então é a luta do tostão por tostão e a gente tira do próprio bolso para poder financiar esse projeto, que é um projeto coletivo e é um projeto político de construção do socialismo. Então a gente está na rua desde cedo, estamos aí cansados, mas batalhando muito com muita alegria, né? Porque a tristeza ela nunca está associada ao nosso nome e vamos apresentar o partido aí com muita felicidade. Quais são as maiores dificuldades que você encontra assim, para abordar as pessoas na rua? Eu acho que é agora a gente está dividido, né, em 2 blocos, então às vezes as pessoas que são do outro lado não te recebem de forma muito educada, e tá na rua é um momento de passagem, muitas das pessoas estão no correria do dia a dia e tal, e aí fica difícil a gente conseguir abordar as pessoas, entendeu? E, às vezes algumas pessoas são hostis. As pessoas, não todas, mas a maioria, elas ou já estão saturadas de tanto pegar papel, né? Porque nessa época eleitoral a divulgação é muito grande, né? Ou então a falta de educação mesmo, porque como a gente trabalha aqui na porta da universidade, tem muitas pessoas de cursos elitizados que fingem que as outras pessoas em volta não existem, né? É difícil, né? Que ninguém não pega papel, né? Mas a gente vai fazendo, né? A gente dá boa noite, boa tarde, e eles... Mesmo assim, eles assim, pegam por pegar, né? Tem gente que nem te responde, nem te olha. Não responde, nem olha. As campanhas eleitorais eram restritas no início da democracia brasileira. O avanço da sociedade e o aumento da participação popular na política mudaram esse cenário. Jingles como Varre, Varre, Vassourinha, de Jânio Quadros, marco de campanhas eleitorais popularizadas pelas ondas de rádio, são lembrados até hoje. E mesmo que internet e televisão dominem o cenário das campanhas em 2022, para Dimas Gadelha, candidato a deputado federal pelo PT, nada supera o contato humano. Olha, na minha experiência, eu sinto que faz muita diferença o corpo a corpo. O tocar o eleitor, o falar com o eleitor, o trocar ideia com o eleitor, isso é muito importante. É uma pena que a gente não consegue assim em pouco tempo, 45 dias, né? Mas isso faz muita diferença. Em uma campanha, os candidatos precisam de todo tipo de apoio em razão do grande número de compromissos. Os assessores atuam como o braço direito dos candidatos, administrando diversos aspectos da campanha, o que também inclui a comunicação.
A construção de uma mensagem eficiente que de fato converse com a população e a criação da imagem do candidato podem fazer muita diferença na hora da eleição. Eu coordenava a comunicação dele, então fazia cronograma das postagens que seriam feitas, ia para os eventos para poder estar fazendo fotos, gravando, editando também. E aí junto tinha uma equipe de marketing, design, pessoas poderem estarem fazendo legenda. A dificuldade que a gente tem é muito de tentar dialogar a política com o dia a dia, de tentar ser o mais natural possível ali dentro da rede social. Muita coisa não pode ser postada, porque acaba gerando falas que às vezes e são coisas do dia a dia mesmo que acabam não podendo ser mostradas, né? Isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que vai ser falado, o que vai ser postado, para não gerar nenhum problema, né? Qualquer AA pode gerar uma fala totalmente fora de contexto, isso gera um grande problema. A internet mudou o cenário das campanhas eleitorais. O alcance e a velocidade de transmissão da informação não só tinha potencial, como definiu o rumo das eleições gerais em 2018 no Brasil. Mas como a população recebe essas informações? Olha, eu acho que depende muito do público. Por exemplo, os jovens não veem tanta TV, eu falo isso porque me entendo como jovem, vejo que o meu grupo, que tem mais ou menos a mesma faixa etária, também não assiste tanto TV. A gente acompanha mais as notícias pela internet. Como um estudante de jornalismo, inclusive, até mesmo a TV eu acompanho pela internet. Entendo que a internet tem uma influência muito maior, já que ela tem uma abrangência muito maior, você consegue acessar muito fácil, de formas diversas, por exemplo. Você pode acessar por redes sociais, você pode acessar pelo Twitter, que é bastante utilizado como um meio de propagar notícias, algumas vezes falsas, algumas vezes manipuladas, e também, além dos meios, além das redes sociais, também tem os próprios buscadores online, então um site de pesquisa como o Google, enfim. Olha, eu acho que as duas formas são muito importantes, mas nessa em especial, na última, acho que a internet ganhou muito mais força. Eu acho que pela ascensão do TikTok, do Twitter e tudo mais, o Twitter sempre foi muito importante, né? Mas agora acho que o TikTok conseguiu alcançar muitas pessoas, assim, muitos jovens que estavam votando pela primeira vez, inclusive eu votei pela primeira vez. Então eu acho que é uma forma fácil de se informar, sabe? Não desmerecendo os outros meios, obviamente, mas eu acho que é a maneira mais fácil, mais rápida e mais acessível para todo mundo, porque acho que hoje em dia todo mundo está nas redes sociais. Em 2022, né, esse ano, você acha que você foi influenciada em algum momento no seu voto por campanhas de televisão ou na internet? As campanhas em si não me influenciaram tanto, porque eu já tinha meio que uma visão do que estava acontecendo e já estava bem dentro do meu nicho, sabe? Seguindo o meu nicho específico que tinha tal posição política. Então, eu acho que não, porque eu sempre tive uma certeza, né, de quem eu ia votar. Eu acho que isso não influenciou, mas com certeza me influenciou a influenciar outras pessoas, a discutir, a expor as minhas ideias. A comunicação eleitoral, em todas as suas instâncias, é capaz de definir uma eleição. Quanto mais avançamos em tecnologia e no compartilhamento de informações, mais saber se comunicar importa. Casos recentes de manipulação da opinião pública usando dados pessoais adquiridos por terceiros, aplicados em estratégias de comunicação diretas e com a intenção de mudar o pensamento ou radicalizá-lo, como o escândalo da Cambridge Analytica no referendo do Brexit e na eleição de Trump em 2016, são exemplos de como as mídias podem ser utilizadas de forma a moldar personalidades, moldar pensamentos e definirem os rumos de um país. Em 2018, um fenômeno parecido aconteceu no Brasil na eleição de Jair Messias Bolsonaro. O compartilhamento de informações falsas, sem nenhum tipo de controle através de aplicativos de mensagem como o WhatsApp, funcionou como um viés de confirmação para aqueles já radicalizados e também os indecisos. As estratégias de comunicação hoje, principalmente na política em períodos eleitorais, definem os rumos de um país. Conhecer essas estratégias e não se deixar levar pelo fluxo incessante de informações é uma tarefa difícil, mas importante para a manutenção da democracia.